Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Aleluia. O Senhor é muito bom. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Confesso para você que todas as vezes que eu estou na presença de Deus, eu esqueço quem está do meu lado. Eu já não quero mais saber se tem família, se tem amigos. Eu só tenho um propósito: ouvir a voz dele a qualquer custo. E se você está aqui nessa manhã com esse intuito, eu quero te falar uma coisa: Deus vai falar com você como Ele já tem falado. Deus, Ele é especialista em pegar vasos de barro como eu e você e colocar tesouros eternos dentro de nós. Você está entendendo isso? Eu quero te pedir, por favor, para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 32. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai. Gênesis 32, 22. É um texto bem conhecido. Aleluia, todos acharam? Quem não achou, olha aqui para o telão. Vamos lá. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passavam o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que junto da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, príncipe de Deus. Amém? Glória a Deus. Peço que você curva a sua cabeça por um minuto. Você ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos entregado, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, faça a tua vontade em nós e no meio de nós. Pai, nós sabemos, Pai, que há uma palavra pronta, há uma unção a ser liberada para nós nessa manhã. Eu quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, fique à vontade, como o Senhor já tem feito grandes coisas desde o início dessa reunião. Eu quero te pedir, continue fazendo, porque hoje, Senhor, eu acredito e eu quero declarar no poderoso nome de Jesus que nós vamos firmar raízes naquele que é divino, que as raízes dos céus com a terra, Pai, vão chocar a nossa realidade. E nós queremos declarar em nome de Jesus, mais uma vez, abra o nosso coração, abra a nossa mente, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Bom, nós vemos nesse século que nós vivemos uma realidade de comparações. E hoje o que nós mais temos visto nesses dias são pessoas que têm se comparado uma com as outras. E a psicologia fala muito sobre isso. Fala que chega ao ponto da pessoa querer se comparar tanto com a outra, que acaba encarretando depressão, crises de ansiedade, entre outras coisas. E você leu aqui comigo de um homem chamado Jacó. E Jacó, ele era uma pessoa que ele queria se comparar com o irmão dele. Ele queria aquilo que o irmão dele tinha, ele queria ter as habilidades que o irmão dele tinha. Só que o ponto-chave não é você ter pessoas como referência. Isso não é pecado. O problema é você querer ser aquela pessoa a tal custo que até aquilo que é para fazer você não faz. Às vezes nós queremos ter uma pessoa como referência a tal ponto que muitas das vezes as raízes que o Senhor está mandando a gente aliançar e alicerçar nele, elas estão se perdendo. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você escute algo por alguns minutos. Nós temos que entender que nós temos uma identidade em Deus. E essa identidade em Deus vai nos mostrar que nós temos um propósito nele. E esse propósito dele, sem fundamento, você não chega em lugar nenhum.
Por que eu estou falando isso? Porque o fundamento de você ter raízes em Deus vai te dizer até onde você consegue ir. Eu vou te falar uma coisa, por mais que Jacó, hoje, nós olhamos para a história de Jacó, quem foi para o encontro aqui? Glória a Deus. Você vai entender que Jacó, ele era um enganador. Jacó, ele era um usurpador, só que Jacó, ao mesmo ponto que ele queria ser o irmão dele, ele também era um homem que ele tinha coragem, meu irmão. Para fazer o que ele fez, ele tinha muita coragem. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa lutar com um anjo é porque ela estava decidida a ser totalmente transformada e fundamentar raízes dela em Deus. Então eu quero que você entenda, nós não estamos numa corrida. Muitas pessoas não conseguem firmar raízes em Deus porque elas estão levando a vida como uma corrida. A vida não é uma corrida. Nós estamos fundamentando a nossa vida numa realidade de processos e legado. Se nós respeitarmos o processo e deixarmos um legado nas raízes que nós estamos colocando em Deus, nós não vamos nos frustrar com nada e com ninguém. Aleluia, você está aqui nessa manhã? Então eu quero que você escute uma coisa. Jacó, ele não entendeu isso. E por que ele não entendeu isso? Porque ele via o outro crescer, ele via o outro evoluir, ele via o pai falando do irmão mais velho. E foi o que eu te falei da comparação. Não é você olhar para alguém e dizer, cara, eu quero usar essa ferramenta que essa pessoa está usando um dia. Eu quero ter essa unção que ele está carregando um dia. Isso não é o problema, é você saber. Deus quer que você tenha isso. Porque se não for de Deus, de nada vale você ter. Você vai ter aquilo, mas não vai usar para nada. E eu entendi isso ao longo dos anos, meu irmão. Vou te falar uma coisa, para mim a rua é muito mais fácil do que dentro da igreja. Só que, quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, aonde o Senhor nos inserir, nós vamos fluir conforme Ele quer que nós venhamos fluir. E isso é em todas as áreas, é dentro da nossa casa, é no meio da família, é no meio do trabalho. Porque nós estamos vivendo um século que as pessoas estão dizendo que há uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Há uma vida secular e há uma vida dentro da igreja. Isso não existe. Não existe. Por que não existe? Porque nós temos que entender que quanto mais nós temos uma vida em Deus, nós não temos escolha. Alguém está entendendo isso? Há raízes que nós vamos ter que chorar para que elas cresçam. Há raízes que nós vamos ter que passar processos para que elas se estendam para o lado. Só que a questão é, nós somos como a palmeira. A palmeira, meu irmão, é algo muito poderoso. Se eu não me engano está em Salmos 92, fala sobre isso. A palmeira, antes de ela ser uma árvore linda e grande, ela é muito maior para baixo. Ela está crescendo para baixo. Eu quero que você escute isso. Quando você coloca as suas raízes em Deus, você não se frustra. Por quê? Porque você está bem fundamentado. Então quando o vento vir, não importa de onde ele vem, não importa para onde ele vai, eu estou fundamentado. E de uma coisa eu sei, eu olho para o alto, da onde vem o meu socorro. Orabachoca mandaralás. É de lá, é de lá. É de lá que vem o meu socorro. Então nós temos que entender algo. Quando nós vivemos nessa dimensão de ter uma raiz em Cristo, nós temos entendendo que aonde o Senhor nos inserir em qualquer lugar, nós vamos saber, o Senhor está me colocando aqui por um propósito. Eu quero que você escute uma coisa, se as suas raízes estiverem em Cristo Jesus, a sua família será tocada pela glória dEle. E por que eu estou falando isso? Porque Jacó, ele teve que tomar uma decisão. Fala para quem está do seu lado, tome uma decisão. Porque a casa não vai cair. Quando você entende isso, cara, que você tem que tomar uma decisão, você está dizendo para a sua alma, a partir de hoje, não sou eu mais que faço, é o Senhor que vai mandar todas as coisas. Você tem que entender que é um banco de decisão. Nós já fazemos várias vezes essa peça no Jump, e é uma verdade. Quando você coloca o Senhor no centro da sua vida, você está entendendo que já você não tem mais nem vida. Porque já não é mais você que vive, mas é Ele que vive em mim e em você. Você está entendendo que é uma realidade que independente de qualquer coisa, você está chorando, mas você está lutando. Você está passando processo, mas você está lutando. Como aquela mulher cananeia, como aquela mulher do fluxo de sangue. Chorou, perdeu tudo, mas lutou. Está colocando as suas raízes em Deus, é isso que eu estou falando. Você não tem poder de parar a tempestade, mas você tem poder de colocar as suas raízes em Deus e não se frustrar.
Jesus, quando ele estava terminando o Sermão do Monte, ele disse isso. Na parábola do construtor, há dois homens, diga a pessoa que está do seu lado, há dois homens. O terreno é o mesmo, só que a diferença é que um chegou e construiu. O outro, ele olhou e começou a cavar. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, tem muita coisa que você não vai poder fazer, porque Deus não mandou você fazer. O problema da frustração é você querer construir algo que Deus não mandou você construir. Quando você constrói coisas que Deus não mandou você construir, você vai ter que ser um engenheiro e você vai ter que sustentar isso. Mas quando você está entendendo que é Ele que está construindo, já não é mais você que manda, é Ele que manda. A Bíblia diz isso, não há ninguém que conheça melhor a obra do que o Criador da obra. Aleluia, você recebe isso? Você está construindo algo em Deus, como essa parábola do construtor, e a Bíblia vai dizer que Jesus, terminando o Sermão do Monte, esse homem chega, e eu vou te falar uma coisa, meu irmão, cavar não te traz muitas das vezes resultado. E esse é o problema, que as pessoas elas se perdem naquilo que é visível. As pessoas estão se afundando e na verdade estão muito profundos naquilo que é visível, naquilo que é superficial, mas naquilo que é profundo elas deixam de lado, porque custa tudo que nós temos. Quando nós entendemos que aquilo que é visível para nós já não importa mais, nós estamos entendendo, eu estou colocando a minha raízes em Deus, eu estou fundamentando aquilo que Deus me chamou para ser em Deus. E esse é o ponto-chave que eu queria chegar nessa palavra. Você não precisa se comparar com ninguém, meu irmão, só continua cavando. Continua cavando, que no tempo de construir você não vai se perder. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você escute algo. O vento e a chuva vem para o ímpio e vem para o justo. Só que a questão é, aonde você está edificando a sua casa? Fala para quem está do seu lado, aonde você está edificando a sua casa? Porque eu estou falando isso, se você estiver edificando a sua casa naquele que te chamou para uma boa obra, você terá uma bela construção. Eu quero que você escute algo, para aquele que está edificando a casa na rocha que é Cristo Jesus, a tempestade só vai vir para regar a plantação para você colher. Você não vai ter medo, você não vai se corromper com as coisas que estão vindo. Por quê? Porque eu não tenho medo do amanhã, porque a minha raiz está nele. Urabachoca mandaralá. Oh! Eu aprendi isso, meu irmão. Não dá para construir na areia. Quando eu construo na areia, eu falar que eu faço do jeito que eu quero. É fazer como eu falei. É ter uma vida dentro da igreja e uma vida fora. Você está mal. Por que eu estou falando isso, cara? Quando você tem uma vida em Deus, isso é muito poderoso. Porque até aquilo que você acha que veio para te atrapalhar, está te levando para o propósito. Foi como eu te falei da tempestade. Naquele que tem uma vida em Deus, a tempestade só vem para regar a plantação. Quando você tem uma raiz em Deus, irmão, eu vou te falar uma coisa, é muito difícil você se frustrar. É muito difícil. E eu falo para você com uma certeza do meu coração. Quanto mais eu construo em Deus, menos eu apareço. Aquele que chega e constrói, ele sempre quer se aparecer. E ele não sabe o que ele faz. Uma hora ele está na mídia, uma hora ele está no obreiro, uma hora ele quer ser da dança, não sabe o que faz. Porque está construindo na areia. Não tem rumo de propósito. Uma hora está na escolinha, uma hora quer da escola de líderes, outra hora quer para o evangelismo. Não tem rumo de propósito, não tem raiz. Mas aquele que está construindo em Deus, meu irmão, ele morreria pelo chamado dele. Um dia me perguntaram, cara, como é que você tem certeza que Deus te chamou para isso? Eu falo, cara, eu morreria por isso. É muito simples. Eu morreria por isso a qualquer custo, para que o maior número de pessoas sejam salvas e libertas. É isso, é você criar raiz, é você entender qual é a tua chamada. Para que Deus te chamou? Qual é a intenção do coração de Deus para você? Não é a tua para Ele. Porque quando você entende a intenção do coração de Deus para você, meu irmão, vai por mim. Você não vai conseguir, muitas das vezes, até tirar um sorriso dele. Mas chamar a atenção dele você consegue. A Bíblia diz isso.
Salmos 40, versículo 1 vai dizer: depositei a minha fé no Senhor, Ele se inclinou do trono e ouviu o meu clamor. Você entender que vocês têm raízes em Deus é você saber que o quarto vale mais a pena do que qualquer lugar. É você saber que eu estou criando raízes, não é para uma corrida de quem chega primeiro, é qual é o legado que eu estou deixando. Porque no reino não é quem chega primeiro, quem é que chega depois, é quem está disposto a renunciar a qualquer custo. Quem está disposto a deixar a sua família, como dizem em Mateus, não há quem tenha deixado filhos, esposa, família. É diferente, meu irmão. É muito diferente. Houve um homem chamado José que aconteceu isso. Estava enraizado nele. De repente, a senhora dele, uma das mulheres que mandava nele, falou para ele: se deita comigo. Ele falou: não. Por quê? Você é solteiro, mas você não é. Porque eu estou falando isso, cara, quando você entende os seus princípios e as suas raízes, nada te compra. Diga para quem está do seu lado: você está à venda. Diga para você: está à venda. Isso é diferente. Visibilidade na vida de José não poderia comprar o caráter que ele teve em Deus, enraizando isso. Tem muita gente que troca unção e troca caráter por um minuto no altar. Tem muita gente que quer chamar a atenção de ministros para dizer: olha, eu tenho uma vida em Deus, mas a mesma mão que levanta no domingo bate na esposa na segunda. Isso não é raiz em Deus. Não é. Raízes em Deus é o seguinte: eu honro a minha esposa, eu sirvo os meus filhos, eu sirvo em casa, eu sirvo na rua, eu sirvo no trabalho, eu sirvo no mercado. Adora a Deus por um minuto. Adora a Deus por um minuto. Ei. Orabaxoca mandou orabax. Erabasubinigias. Eu digo isso, meu irmão, porque eu fui formado no fogo, cara. E eu honro a minha liderança por isso. E se eu pudesse escolher outra forma, eu escolheria a mesma. Tem mais alguém aqui comigo? Ei, não reclame daquilo que você passou por escolha sua. Porque vai ter muita coisa que você vai ter que parar de fazer, que vai colocar em propósito a unção e a responsabilidade que você vai ter lá na frente. Uma vida com Deus não é uma vida que eu faço o que eu quero, depois eu peço perdão. Não é assim que funciona. Uma vida com Deus é: eu sei quem eu sou, então eu não peco porque eu amo meu Senhor. Eu não venho para a igreja para o meu líder ver que eu estou vindo na igreja e eu pregar na célula. Não. Eu não venho para a igreja para mostrar para o meu pastor que eu estou cumprindo uma escala. Não. Eu tenho raiz, eu faço por amor. É eu chegar na minha liderança: conta comigo. É quarta, eu estou quarta. É sexta, eu estou sexta. É sábado, eu estou sábado. É domingo, eu estou domingo. Porque eu tenho raiz, eu tenho propósito. Eu tenho raízes, eu não vou me perder no meio do processo. E quando eu estou servindo, eu não estou mostrando para pessoas que eu sou um bom mordomo. Eu estou mostrando para o Senhor: Senhor, eu te amo. E eu só estou fazendo isso porque o Senhor me chamou, porque eu mesmo não me escolheria. Jacó, ele teve que tomar uma decisão. Esses homens da parábola dos construtores, Jesus terminando o sermão do monte, um era imediatista. Só que o oposto de imediatista é profundo. Um era imediatista, o outro era profundo. Quando você entende que é muito mais importante você crescer para baixo, você para de perder tempo. Quando você entende que Deus te chamou para uma realidade que talvez muitos dos seus amigos não vão viver, você para de perder tempo. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Não adianta você falar que você tem aliança com Deus e você tem aliança com os homens que não amam a Deus. Isso é uma mentira.
A Bíblia diz que de uma fonte ela não pode sair água doce e água salgada. E por que eu estou dizendo isso? As raízes que você tem em Deus. Eu sempre digo isso, se uma pessoa não é boa em casa, ela não presta para nada em lugar nenhum. Se um dia a minha esposa olhar para mim e falar assim, eu não me converto através da sua pregação, não preciso pregar. Eu falo isso, cara, porque quando eu olho para dentro da minha casa, eu não estou querendo comparar nada com ninguém. Eu sei que eu posso ir mais profundo. Quando eu olho para o meu filho orando, a minha filha orando, eu sei que nós podemos ir mais profundo. E vai por mim, aquele que começa a se enraizar em Deus, ele está entendendo, eu não me contento com pouco. Então não é qualquer arrepio, como a pastora Márcia falou, que vai me incomodar. Não é qualquer vento de doutrina que vai me levar. Não é qualquer profetada que vai me comprar. Você faz parte de uma igreja sadia, valorize isso. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu tenho propriedade, meu irmão, para te falar do que é viver dentro de uma igreja sadia, do que não é viver dentro de uma igreja que não é sadia. Que você olhar que pessoas se preocupam mais com a tua roupa do que o teu caráter. De você olhar para pessoas que se preocupam mais com quanto você tem na conta e o dízimo que você vai entregar, do que se tua vida está no altar. Eu digo isso porque a realidade que nós temos em Deus, que nós temos em Deus, vai nos levar a viver coisas que sem essa realidade nós não chegaríamos. E isso é muito simples, quando você começa a acessar esse lugar. Você começa a descortinar coisas que talvez você nunca imaginaria que viveria. Há tesouros no céu que Deus quer revelar somente a nós que somos filhos. E eu falei para minha esposa, amor, o alvo hoje é que o maior número de pessoas entenda essa palavra. Eu vou te falar, meu irmão, está sendo difícil esse semestre. Não é a minha vocação. Estava tendo uma briga falando quem era de Paulo, de Apolo e de Pedro. E Paulo falou, ainda bem que não foi eu que batizei vocês. Eu também não fui nem chamado para batizar, mas não é minha vocação, meu negócio é pregar a palavra, meu irmão. É como eu falo, meu negócio é rua. Só que foi como eu disse. Quando Deus te colocar num lugar, você vai fluir, querendo ou não. Porque a sua vida tem um dono. É como uma bússola. Ele te coloca. E é Ele que direciona para onde você vai. Não se apegue em pessoas se essas pessoas não quiserem ter raízes como você. Não se apegue na família se essa família não quiser ter raízes como você. Não se apegue no teu ministério. Guarde isso. Se teu ministério está te afastando da profundidade que Deus quer para você, pare. Volta. Luta com o anjo. Sai mancando. Mas fala para ele, me abençoe. Me abençoe. Eu não saio daqui, eu não te largo enquanto você não me abençoar, me abençoe. Mostra para mim aonde eu tenho que ir, me leva. Aonde eu me perdi no meio da raiz que eu estava colocando? Aonde foi? Jacó estava dizendo isso. Aonde foi que eu me perdi? De eu olhar para o meu irmão e eu querer o que ele tinha. E porque eu estou falando isso, eu disse aqui que tem coisas que você vai ter que parar de fazer agora, que vai comprometer o teu futuro. Que depois de 20 anos Esaú foi atrás de Jacó. 20 anos! No tempo de acerto de contas, irmão, se você não estiver enraizado, a casa vai cair. Mas se você estiver enraizado, você não vai ter medo. Se você estiver enraizado, pode passar o sol, pode passar a chuva. Pode vir Esaú com os seus 400 homens. E Jacó, ele quis comprar ele. Leva presentes para ele. Para diminuir a pena, para ver se ele vai me bater menos. Meu irmão, não é assim que funciona em Deus. Você não tem direito de desistir. Quando você tomou uma decisão errada e você está colhendo a decisão errada que você tomou, você não tem direito de desistir. Você vai ter que ir até o final.
Porque não importa como você começa, importa como você termina. E quando você entende que você está enraizado em Deus, do mesmo jeito que você foi homem para errar, você vai ter que falar: eu errei, mas eu estou colocando a minha raiz em Deus, e eu sei que eu não vou parar. Neemias, para, não vou parar. Neemias, para de construir, não vou parar. Não me inquietes, porque eu estou dizendo isso, meu irmão. Vai ter coisas que vão fazer você até pensar em desistir. Vai ter pessoas que vão olhar para você e falar assim: ó, a palavra que você prega não é verdadeira. Até o ministério que você tem não vale de nada, eu vou parar. Mas aquele que tem uma palavra, está entendendo? Se vocês pararem, eu vou continuar. Ei! Se você parar, eu vou continuar. Por quê? Porque eu tenho um fundamento. Deus me deu. E eu não tenho o direito de dizer para Ele: eu não quero mais. Não. Quando você tem raízes, até sangrando, você tem que continuar. Chorando, você tem que continuar. No meio da bonança, você tem que continuar. Por quê? Porque não sou eu, mas quem vive. Foi como eu disse, é Ele quem vive em mim. É rumo de propósito. É como a luz da aurora, que diz em Provérbios, que ela vai brilhando, 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 até que as pessoas olham e se vejam nela. Meu irmão, quando você olha para a luz da aurora, você fala: cara, é Jesus mesmo. Um homem de linho fino apareceu para Ezequiel. Ele disse: Ezequiel, caminha comigo, Ezequiel. Meu irmão, quando você começa a cavar, você não tem tempo para perder com briga na internet. As pessoas vão te procurar nas redes sociais, não vão te achar. Por quê? Porque eu estou cavando. No meio das fofocas, você não está por quê? Porque eu estou cavando. No meio das pessoas que estão falando mal da liderança, você não está por quê? Porque eu estou cavando. Ei! Essa é a diferença. Aonde você está? Eu estou cavando. Eu estou indo num nível mais profundo. Foi como eu disse, que esse homem apareceu para Ezequiel. Ezequiel, há águas que dão no tornozelo, Ezequiel. Ezequiel falava: eu quero mais, eu quero mais. Há águas que davam nos joelhos. Ezequiel dizia: eu quero mais. E ele falava: água que dá nos lombos. De repente foram procurar Ezequiel. Cadê Ezequiel? É disso que eu estou falando, irmão. Vão te procurar, mas só vão te achar nele. Não há melhor lugar para alguém te encontrar nele. A rua à direita, a sala do trono. Não há melhor lugar para te procurarem, você fundamentando aquilo que Ele te chamou para fazer nele. É muito diferente. Quando as pessoas olham para você e falam assim: só Deus poderia fazer isso. E você pergunta: você esperava de quem? De mim? De mim, meu irmão. Só pode sair coisa ruim, porque coisa boa só vem dele. Eu encerro essa palavra falando isso. Quando nós entendemos que Ele nos chamou para se enraizar nele e viver com uma vida profunda, a gente para de perder tempo com aquilo que é superficial. Não adianta você achar que a sua vida vai ser uma vida de aparência. Não adianta você correr. Se quando você chegar onde você quer chegar, você não consegue ficar de pé. Uma coisa que eu aprendi, ministros, e isso mudou a minha vida. Quando nós estamos correndo uma corrida com Cristo, nós nos cansamos. Mas quando nós estamos deixando Ele nos guiar, não há esforço. Porque você está entendendo que o fardo dele é leve e suave. Tem muitas pessoas que vivem como imediatistas. Eu quero construir logo para que vejam o que eu estou vivendo. A aprovação de Deus não é conquistas. Para. Estava dando tudo certo para Jonas. Lucas ministrou sobre isso, sobre oferta. O evangelista Lucas. Ainda bem que eu não falei Fred, né? E ele falou: tem pessoas que financiam as coisas.
Estava dando tudo certo para Jonas. Ele comprou a passagem, se escondeu no barco. Mas nem tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. Isso mudou a minha vida. Em novembro do ano passado eu fiz uma oração que eu disse exatamente isso para Deus. Senhor, se eu estou construindo alguma coisa e as pessoas estão olhando mais eu do que você, faz eu parar agora. Eu não quero mais fazer. Teve orações que eu fiz, meu irmão, que eu falei para minha esposa, eu vou para o deserto. E eu orei. Pastor Joás, na primeira vinda da Bahia, parece que ele deu uma largada. Deus está falando que você vai para o deserto. Eu falei, você é louco, orei agora. Já vou. Minha esposa falou, você é louco. Só que muitas coisas que eu aprendi no deserto, no palácio eu não aprendi. Quando tudo estava dando certo, eu não aprendi. Foi como eu disse, nem tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. Tem pessoas que estão achando que a aprovação de Deus são conquistas. É eu trocar o meu carro, eu trocar a minha casa, eu ir viajar para Cancún, eu ir para os Estados Unidos. Quem falou? Geração imediatista. Geração sem profundidade. Sabe quando é você entender a aprovação de Deus? É Deus te mandar fazer uma coisa que você não quer fazer. Você não quer fazer, aquilo te custa. É você olhar para a tua vida e saber, cara, eu poderia estar vivendo uma vida normal como todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Aquilo que Deus me chamou para fazer, talvez Ele não chamou o outro, então eu não posso parar. Porque se eu parar, vai ter gente morrendo do meu lado. E não adianta você falar que está vivendo evangelho, gente morrendo do teu lado, isso não é evangelho. Não é. É você entender que as suas raízes, talvez quando a árvore começar a crescer, você vai ser sombra para muita gente, meu irmão. Vai ter fruto que você não vai comer, mas quem está do seu lado passando fome vai comer. Vai ter hora que você vai construir, você vai edificar, você vai criar raízes. Vai ter a hora da sombra, mas você não vai estar na sombra. Vai ter hora que você vai ter fome, mas o fruto você não vai comer. Porque tem gente passando mais fome do teu lado. E o maduro na fé está entendendo. Eu aguento mais um pouco. Eu aguento mais um pouco, ainda dá mais. Dá mais ainda, dá mais profundo ainda. Vai ter coisa que você vai construir aqui, mas é em outros estados que vão colher. Vai ter coisas que você vai plantar aqui, mas vai ser em outra nação que você vai colher. Ei, meu irmão, vai ter pessoas que você vai consolidar aqui, e ela não vai ficar aqui. Vai ter pessoas que você vai pôr na mesa, vai limpar ela, vai pôr a roupa, vai servir ela. E vai chegar uma hora que ela não vai mais comer na sua mesa. E o problema não é ela parar de comer, é você parar de servir. Quem tem raízes em Deus, não importa. Porque Jesus sabia quando Judas ia trair ele. Ou você acha mesmo que Jesus estava caminhando com um cara que não sabia que ia trair ele? Judas, ele não foi revelado antes, ele foi revelado depois. Mas ele caminhou 3 anos com Jesus. Porque o nosso papel é continuar edificando raízes e dando alimento para quem fome e água para quem tem sede. A vocação do ministro, pelo menos na minha vocação como um bom evangelista, e vai por mim, meu irmão. Pensa num cara que já tentou tomar Rivotril, maracujina e não ajuda. É algo muito natural.
Tem hora que nós fazemos a reunião dos chamados para fora das ações evangelísticas. O cara fala, cara, como que você consegue? Não sei. Eu sei que quando eu estou vendo, eu já estou dentro da casa da pessoa. No meio do metrô, o cara está chorando. Os comércios... O pessoal do metrô começava a brigar com a gente. Vocês estão atrapalhando. Hoje eles estão falando, eu nunca vendi o tanto que eu estou vendendo com vocês aqui. Quem edifica raízes nele entende que aonde você chega, a bênção do Senhor chega com você. Acredite se você quiser, vai ter comércio que você vai entrar que não estava vendendo, mas vai começar a vender. Vai ter lugares que você vai entrar que não tinha paz, mas vai começar a ter paz. Vai ter lugares que Deus vai te inserir, que foi como eu falei, que talvez você tenha um fruto para comer, mas você vai ter que entregar ele. É como eu disse, vai ter coisas que você vai ter que fazer, que talvez você não queria fazer, mas Deus te chamou para fazer. Pensa bem, meu irmão. Como você chegou até aqui, como o Emerson estava falando, a pastora. Você acha que se Deus não acreditasse em você, Ele teria tirado você de onde Ele tirou? Ou você está achando que Ele tirou de onde Ele te tirou para você ser famosinho no Instagram? Faz o seguinte, faz Jesus famoso no Instagram, vai bonito. Prega, meu irmão. Faz alguma coisa. Só não para. Só não para. Provérbios 8 diz isso, as esquinas estão clamando sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios 11, 33, ou é 33, 11, que aquele que ganha vida é sábio. Cara, não adianta. Ganha vida. Ora por alguém. Não é o microfone que vai falar para você o que você tem que fazer. Mas sim as raízes que Ele colocou em você e mandou você edificar. Foi como eu falei, meu irmão, você não precisa ganhar uma multidão. Mas talvez você ganhe um Saulo. Eu vou te falar uma coisa, eu admiro Saulo, que foi Paulo. Mas eu admiro mais Ananias, que orou por ele. Maturidade é você entender isso. Cara, que ministério lindo, mas quem é o mentor dele? Quem orou por esse cara? Quem teve peito para ir para cima do assassino e falar para ele, cara, Deus quer mudar a sua vida? Essa é a diferença. Deus vai levantar Ananias nesse lugar que vão ganhar muitos Paulos nessa geração. Talvez você está aqui, algum Ananias tocou você. O apóstolo Jonas foi um Ananias na nossa vida, no meio da casa de paz, um monte de moleque perdido, sem destino nenhum. O Emerson com aquela voz maravilhosa, que no primeiro acorde nós já estava chorando, nós não sabíamos nem porque nós estava chorando, e nós falava, mano, você é louco, tio. O cara é embaçado. E aí era o Eric chorando no sofá, o Lucas se escondendo atrás da escada, eu quase na porta. E o Jonathan falando, você quer aceitar Jesus, vem aqui. Nós tremendo as pernas, falando, é agora ou nunca. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, nós já estava lá na frente. Eu honro esse Ananias. Eu honro esse Ananias na minha vida. Eu honro esse Paulo que está levantando Timóteos nessa geração. Não adianta, cara. Vai ter horas, meu irmão, que ninguém vai olhar para você. Vai ter horas que pessoas vão olhar para você e vão te criticar até daquilo que você está fazendo certo. Vai ter hora que você vai falar para o Senhor, eu vou parar. E logo vem aquela brisa suave e você esquece até o que você estava falando. Quantas vezes eu entrei na presença dele para pedir alguma coisa, quando veio a presença eu esqueci até de pedir. Porque a raiz que eu estou criando nele não é de um pedinte, mas é de filho. Deus, a minha vida é tua, a minha história é sua, a minha esposa é tudo teu, não tem nada meu. Quando você entende que você tem raízes em Deus, meu irmão, não tem como você chegar dentro de uma casa e a casa ser a mesma. Eu quero profetizar isso aqui, receba se você quiser. Mas se tem alguém da sua casa que não se converteu através de você, eles vão aceitar Jesus.
Se tem alguém no meio da tua parentela que talvez não aceitou Jesus, meu irmão, você vai ser o Ananias na vida dele. Talvez você olhe para a tua história e fale assim, eu não posso. Mas Deus está dizendo, vai. Talvez você olhe para a tua história e você diz, eu não vou. Mas Deus está dizendo, já calcei os teus pés, já coloquei a tua roupa. Caminha. Não adianta, meu irmão, para você edificar raízes, você tem que se levantar. Enquanto você continuar caído e achar que a vida é uma vida normal, você nunca vai ter fundamento. Nunca. Mas quando você entende que você está vivendo uma vida, que você está se levantando e falando, Senhor, eu te amo mais do que tudo. E se for preciso deixar os amigos, eu deixo. Se for preciso deixar a família, eu deixo. Então já nada mais importa. E eu digo isso, meu irmão, porque vai ter pessoas que vão dizer para você que isso não vale a pena. E vão mandar você sentar na mesa. E vão mandar você se dobrar diante de outros deuses, como aconteceu com Daniel. Mas ele disse, desse banquete eu não como. Daniel só fez isso porque ele estava fundamentado e tinha raízes e sabia para onde ele ia. Se ele não tivesse raízes em Deus, ele nunca faria isso, cara. E por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que não tem coragem de bater de frente com o sistema porque não tem raiz. E eu não estou falando de você ser uma pessoa radicalista. Não. É você saber que se está afetando os teus princípios, eu não estou junto. Estão falando de pornografia, não estou junto. Estão falando de mulheres, não estou junto. Estão dizendo que é normal ter trisal, quadrisal, ser um animal, eu não estou junto. Porque as raízes que eu estou edificando em Cristo está dizendo é homem e mulher. Fora disso é procedência maligna. Então porque pecado ainda é pecado. As raízes que eu estou criando está dizendo a criança pode ser o que é. Não pode. Nasceu homem, é homem. Nasceu mulher, é mulher. Nós estamos morando em prédio agora. Meu filho, esses dias falou para mim, pai, falei que foi. Desci lá embaixo e uns amigos meus estavam falando palavrão, pai. Eu preciso orar por eles e fazer uma célula. Isso é criar raízes. Não é o que eu faço que vai dizer quem eu sou somente, mas em quem eu estou fundamentando aquilo que é princípio e preeminência para mim. Quantas e quantas vezes, cara, as pessoas, elas olhavam para Jacó e diziam, você é fraco. Até no dia que ele tomou vergonha na cara e falou, sou mesmo. Vai ter muita coisa que a gente vai ter que tomar vergonha na cara e assumir a nossa culpa. E entender que não tem como a gente jogar grão no meio da areia dura, no meio da terra dura. Não vai florescer e não vai criar raiz. Deus, Ele nos entregou tudo o que nós precisamos. Mas uma das coisas que Ele mais nos entregou é coragem. E a salvação e vida eterna. Você precisa entender isso. Deus te entregou um espírito de coragem, não de medo. Eu sinto Deus aqui. Quando nós temos coragem nele, estamos edificando a nossa casa nele, nós não nos frustramos com o dia de amanhã. Talvez você até acorde com uma notícia ruim, mas isso não vai te frustrar. Hoje as pessoas estão levando a vida de igreja como um clube, mas nunca foi um clube. Você foi chamado para uma realidade em Deus maravilhosa, meu irmão. E isso não é você bater carteirinha, você vir aqui bater um ponto e dizer eu estou salvo. Você pode até estar salvo, mas terá lugares no céu, meu irmão, que eu quero acessar. Eu quero sentar com Paulo, com Davi, eu quero sentar com esses caras. Eu quero sentar com os evangelistas dos evangelistas, Jesus, e falar, meu irmão, como que você consegue? Eu sei que eu já estou aqui, mas me ensina.
Que quando você entende quem você é em Deus, meu irmão, você tem uma causa. E você vem na igreja para você se alimentar dessa causa e para fora você guerrear por ela. Você chegar na sua casa e dizer: eu tenho uma causa, eu tenho fundamento para isso, eu tenho raiz para isso, eu não vou me perder no meio disso. Vou dizer para você: a tua casa está à venda? Não. Mas eu posso fazer coisas melhores para vocês. Não está à venda. Os teus filhos estão à venda? Não estão à venda. Vinícius, por que você está dizendo isso? Porque a mídia quer comprar tudo hoje em dia. Você pode ver que um casal não coloca na mídia que está passando crise. Só os momentos bons. É ou não é? Só que de repente aparece lá: o amor acabou. Não teve raízes. O amor não acabou, meu irmão. O amor é suficiente. O amor é suficiente. E é o que eu falo sempre. Para mim ter dito sim para minha esposa e sustentar esse sim, eu tenho que falar não para muita coisa. Para você edificar a sua casa no amor que está em Deus, você vai ter que dizer não para muita coisa. Ei, homem, você como sacerdote da sua casa, para você edificar a sua casa e deixar um legado, você vai ter que dizer não para muita coisa. Uma vez eu disse isso para minha esposa. Se eu morresse agora eu estava feliz. Porque quando eu olho para minha casa eu vejo uma casa perfeita, meu irmão. Eu não digo que nós temos problemas, mas eu vejo Deus em tudo. E se você não vê Deus em tudo, na verdade você não merece Deus em nada. Quando você vê Deus em tudo, meu irmão, na verdade até aquilo que está vindo para te atingir está te forjando um bom homem, uma boa mulher em Deus. Foi como eu disse, a tempestade não vem para te causar medo, ela vem para te causar coragem. E para te trazer a plantação que você está desfrutando dela. Você acredita nisso? Diga para quem está do seu lado: você não vai temer, porque as tuas raízes estão em Deus. Meu irmão, a tua casa não vai cair. Não vai cair. Quando você entende, cara, que é Deus que manda no negócio, você está trazendo à existência aquilo que não existe muitas das vezes para dentro da sua realidade. E trazer à existência aquilo que não existe vai trazer muita gente do teu lado confundida. Eu falo: você está guerreando pelo quê, cara? Fica tranquilo, quem me falou não vacila. Tem gente que fala para você: cara, você está indo para a direção errada. Fica tranquilo, vem comigo que eu sei para onde eu estou indo, vamos embora. Cara, mas por que você faz isso? Não sei. Eu sei que ele falou comigo, eu tenho uma palavra, eu não vou parar até que essa palavra se cumpra. O que Deus te prometeu? Se Deus te prometeu, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele vai cumprir. Tem gente que está aqui e não está acreditando nisso, é por isso que não vive nada. Vai ter muita gente, meu irmão, que Deus vai levantar aqui de uma forma violenta. Mas quando olharem para ela, talvez a árvore dela seja pequena, mas a raiz dela está tocando outras nações, outros estados. É disso que eu estou falando. Talvez você esteja aqui, esteja em Cajamar, sei lá. Eu não sei nem porque eu falei Cajamar. Aí vai para Cajamar se você tem uma palavra. Porque o que Deus está fazendo lá é raízes. Não caiu porque tem raiz. Oh, meu Deus do céu, as pernas não param de tremer, cara. É disso que eu estou falando, eu tenho uma palavra. E não é homem que vai parar a palavra que Deus disse que vai fazer. Tem raiz, então Deus vai mandar o recurso certo e as pessoas certas. E só não caiu porque estava edificado nele. Porque se não tivesse, tinha caído. Mas quando tem raiz, meu irmão, no tempo de vento, ou no tempo até da seca, a raiz continua crescendo, crescendo, crescendo. Não para. Você acredita nisso?
Se coloque de pé então, por favor. E eu encerro aqui. Você tem uma raiz nele, meu irmão. E eu sei que os planos dele são muito maiores do que os meus e os seus. Talvez você chegou aqui destruído, como um dia eu cheguei há anos atrás. Mas não tenha pressa. Continua sendo enraizado. Respeite os processos, respeite o legado que o Senhor está fazendo você construir. Se Deus está falando para você, fica. Se Deus está falando para você, intercede pela tua casa, intercede pela tua casa. Talvez você está dizendo, Vinícius, você não sabe como é que está a sua casa. E, meu irmão, vou te falar uma coisa com muita educação. Eu também não quero nem saber, porque eu sei que para Deus nada é impossível. Eu sei como Jesus chegou na minha casa. Eu me lembro que várias vezes, cara, os meus pais batiam na porta, eles não eram cristãos ainda, e falavam, ora abaixo. Eu ia para debaixo da cama, segurava o estrado da cama e ficava chorando. Eu falava, Deus, faz mais alguma coisa, por favor. Porque eu sei que eu tenho uma palavra, que o Senhor disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então eu vou até o final. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão são aqueles que edificam e guardam a casa, em vão vigia o sentinela. Eu vou te falar uma coisa, a casa não vai cair porque o sentinela está lá. Feche os teus olhos por um minuto. Fale com Ele agora. Diga para Ele, Senhor, se eu parei de edificar raízes, me ajuda agora. Talvez você perdeu a pá no meio do caminho, meu irmão, e parou de cavar. Talvez Deus ele venha com uma pá hoje e te entregue ela de volta. Talvez Ele venha com a chuva, para que você entenda que as raízes não vão parar de crescer. Talvez Ele venha com o vento, para te mostrar que você está edificado. Veja Deus em tudo. Comece a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus agora. Orabashoka mandogabas.